you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. A foolish heart and healing thought I would be fine. No matter where I lay my head, another town, another bed. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always you I'm thinking of. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. Your silhouette dancing on the wall. I try to close my eyes, but then I hear you call. Yeah, your perfume that I still can stand. But every time I think these scars about to mend. No matter. Gente, agora são 7h12 da noite. Minha mãe trouxe minha janta. Eu tô falando bem baixinho porque eu não posso nem estar falando por causa dos gases. Gente, basicamente tá sendo isso. Eu durmo, aí acordo só pra comer e tomar banho. Gente, aí eu vou comer agora. Gente, não tem muito o que eu mostrar pra vocês, porque a minha rotina do pós-operatório tá sendo só dormir, acordar, pra tomar banho, pra comer, andar um pouquinho por causa dos gases. Só isso. E mexendo no celular assim, vendo as coisas. Mas eu não posso nem amarrar o cabelo, gente, também. Eu não posso nem estar falando muito. Nem estar falando muito por causa dos gases. Eu tô falando porque eu parei aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Pois é, gente. Depois que eu fiz essa cirurgia, eu tô sentindo tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça. Aí eu fui pesquisar, é por causa da desidratação que dá na pessoa, ou negócio ruim. É como se fosse um enxaqueca, é tipo assim, dói aqui e dói bem aqui de trás da cabeça. Eu não tô podendo nem amarrar os meus cabelos, porque dói minha cabeça. Minha cabeça fica assim, ó, latejando. Ai, gente, é muito ruim. Aí quando eu tiver melhor, aí eu gravo pra vocês também, mostrando, né, a cicatriz, como ficou meu corpo. Eu peguei 15 pontos aqui na barriga. Pois é, gente, aí eu peguei 15 pontos. Tô toda ponteada ainda. Não fez nem uma semana ainda que eu fiz essa cirurgia. Aí eu tenho que ver depois quantos dias é pra me tirar esses pontos. Mas assim, foi babado, viu? Foi babado. Os pontos que eu peguei foi 15 pontos na barriga. Pois é, aí eu não tô gravando muito pra vocês porque não tem muito o que eu gravar, entendeu? Eu tô mais dormindo, comendo, só pra tomar um banho, pra comer e pronto. E pra dar umas voltinhas, pra não ficar com gás. Gente, meus filhos, quem tá olhando eles é minha mãe. Aí agora de noite meu pai veio, aí levou eles pra passear. Aí minha mãe trouxe minha janta aqui. Mas quem tá olhando é ela. A minha prima tava aqui também me ajudando, só que aí ela teve que viajar, né? Que ela tem também a vida dela, os filhos dela também, né? Ela veio pra me ajudar. Aí eu não sei quando é que ela vai voltar também. Mas enfim, ela foi hoje de manhã. Aí ficou só eu, minha mãe, meu pai e meus meninos aqui. Mas aí eles saíram pra passear. Gente, antes que vocês me perguntem também, eu me mudei de novo. Infelizmente tive que me mudar. Infelizmente e felizmente, né? Porque eu me mudei pra uma casa bem melhor. Assim, só aluguel que é mais carinho, né? Mas tá dando pra ir. Tipo assim, em anos que eu tô morando, tipo assim, depois de anos que eu tô morando agora numa casa espaçosa, decente,
que dá para meus filhos brincar, correr, essas coisas. Quando tiver melhor, eu mostro pra vocês a casa. Pois é, aí eu tive que fazer a mudança com a minha mãe, com a minha prima, um dia antes de eu operar. Um dia antes. Eu virei a noite todinha. Eu deixei pra dormir no hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu já tava internada. Aí pronto. Eu me mudei. Aí tô em outra casa agora. Gente, agora eu vou fazer a continuação do vídeo, porque eu tinha parado de fazer e só voltei semana seguinte, que agora eu tô mais recuperada dessa cirurgia. Não sei nem como é que tá o áudio aqui pra vocês, eu acho melhor eu segurar, né? Então vamos lá, primeira pergunta. É da Silva Costa. Oi, essa cirurgia que você fez é muito delicada? Creio que você está fazendo tudo conforme a avaliação médica sugeriu. Então, é uma cirurgia que foi bastante delicada, muito, muito delicada mesmo, porque eu tava com várias pedras na vesícula, eu tive que tirar minha vesícula também. E eu não tava só com as pedras, eu tava também com pancreatite aguda, que é quando uma das pedras desce pro seu pâncreas. E tinha uma pedra no meu pâncreas. Eu vou botar até uma foto aí pra vocês, em qualquer parte do vídeo, porque eu não sei como é que tá aí, né? Sim, aí essa pedra tava assim no meu pâncreas mesmo. E eu ficava muito mal, eu não entendia o porquê que eu ficava com muita prisão de ventre, eu vomitava, eu ficava assim com muitos gases e sentindo muita dor nas costas e aqui na região da barriga. Era como se estivesse enfiando assim uma agulha dentro da minha coluna e doía muito mesmo. Então sim, foi uma cirurgia bastante delicada. Próxima pergunta. Cadê? Bruna.castro_. Sua cirurgia foi de quê? Acabei de falar, né, a outra pergunta, mas outra pessoa perguntou a mesma coisa, né? Então, como eu disse, foi da vesícula, para tirar as pedras da vesícula e a vesícula também. Aí, mais uma pergunta. Marli Lopes. Amiga, queria saber quanto você foi ter sua filha? Foi cesárea ou normal? Então, Marli, eu tive cesárea, tanto no parto do João como no parto da Luna. Foi cesárea porque eu não tive passagem para a criança passar. Próxima pergunta. Valkyria_Bezerra. Como está sendo sua recuperação? Então, minha recuperação está sendo bastante delicada e também está um pouco ruim, porque como eu dei um banho na minha filha, na Luna, aí acabou que forçou aqui. E eu dei um espirro também, que chega doeu aqui. Aí abriu uma parte aqui da cirurgia. Aí eu tô tendo que ter bastante cuidado. Aí, próxima pergunta. _Casa Pães. É mais uma pergunta igual a essa outra. Como tá a sua recuperação depois da cirurgia? Né? Então, eu já tinha respondido a outra pergunta. E tá doendo bastante aqui na parte que tá meio inflamada, né? Próxima pergunta. Maria Jéssica _2. Você não está mais morando no Tararã, que era onde eu morava. Então, gente, eu vou responder aqui a sua pergunta, né? E vou ser bastante direta. Eu não tô mais morando, eu já tava atrás de me mudar desde abril. Porque o tratamento do meu filho é aqui no Aquiraz. Ele faz a terapia no NAMI e o remédio dele é gratuito, que a gente pega aqui na farmacinha. Aí tem vários motivos, né? Aí o segundo motivo, o pessoal várias pessoas, né? Tava inventando bastante coisa de mim e era uma coisa que começou a me incomodar. Tinha umas pessoas também que começou a me dar piada e eu não tenho mais paciência para essas coisas. Fica tipo assim, dando uma de doido, sabe, as pessoas? E dando piada também na minha família, falando, ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e era uma coisa que começou a me incomodar. Por quê? Se a pessoa fala, a pessoa tem que ter provas. Se você fala uma coisa de uma pessoa, você tem que ter provas. E eu não tinha mais paciência para lidar com isso. E terceiro motivo, o lugar onde eu morava ficou bastante perigoso, porque já foi invadido não só uma vez, teve outras vezes também, foi na minha rua. Chegou vários, não vou falar a palavra alto, né? Chegaram
voado num carro atirando. E isso mexeu bastante com o meu psicológico, porque o meu filho, como ele é autista, tem que deixar direto no cadeado. E na época ele saía e corria na rua. E foi no horário assim, de 11 para meio-dia, sabe? E foi uma coisa que me deixou bastante assim traumatizada. Eu comecei a ficar com crise de pânico. Eu não queria deixar minha mãe sair para comprar um pão. Eu não queria deixar minha irmã sair para ir para a escola. Eu não queria deixar o meu pai sair para ir trabalhar. Então era uma coisa que na minha mente mexeu com a minha mente. Que a qualquer momento, se você saísse na rua, ia chegar alguém atirando. Era isso que eu tinha no meu pensamento. E mais um motivo também foi que eu fui resolver as coisas, né? E eu tive uma confusão também com as pessoas, né? Por conta de coisas que as pessoas falam de mim. E era uma coisa que, besteira, sabe? Que eu não tenho mais paciência para lidar, gente, com essas coisas. A pessoa ficar falando, eu vou responder, Clarice, tu fez isso, eu fiz. Clarice, sei lá, tu falou isso, eu falei, porque eu sou sarcástica, entendeu? Eu não perco o sarcasmo, é o meu jeito, eu não posso fazer nada. E eu não tenho mais paciência para lidar com isso. Você perguntar, Clarice, se você fez, fiz. Você falou, falei, Porque eu não tenho paciência, eu não tenho mais paciência para lidar com essas coisas. E aí, enfim, né, respondi tudo. Próxima pergunta. Leane Mendes, 10. Como você está em sua cirurgia? Né? Mais uma pergunta assim, quase igual a outra, sabe? Assim, eu tô bem, mas não tô tão 100% ainda, né? Mas eu já tô bem melhor, porque antes eu tava andando assim, ó. Vai até aparecer nos primeiros vídeos aí, eu tava andando assim, toda corcunda, porque isso aqui doía muito. Mas graças a Deus, eu já tirei os pontos. Próxima pergunta. Ribeiro Osado Castro, como está sendo o seu pós-operatório? Então, a pergunta é quase igual a outra, né? Então, tá sendo bem, tá sendo, eu tô sendo cuidadosa, né? Antes eu não tava tão cuidadosa, mas agora como abriu essa parte da cirurgia, né? Eu tô tendo que ter bastante cuidado pra não abrir o resto, né? E nem infeccionar. Próxima pergunta, Anderson Silva Underline. Foi tranquilo sua cirurgia? Foi, mas não vou negar que eu tava com muito medo antes. Eu tava com muito medo porque eu não sabia como é que seria. Questão da anestesia, disseram que ia ser aquela tal de hack. Aí eu fiquei com medo, porque na primeira cesárea que eu tive, do João Pedro, foi uma agulha mais ou menos desse tamanho, e ainda enfiaram um aramezinho dentro da minha coluna, e doeu bastante. Aí, na segunda cirurgia, que foi do parto da Luna, foi uma agulha que não foi muito grande, e eu não senti tanta dor. E nessa cirurgia da vesícula também, eu não senti tanta dor na anestesia. Próxima pergunta. Caio Underline Andrade Underline. Como está a sua rotina após cirurgia? Então, a minha rotina tá sendo só assim, eu durmo, acordo, como, tomo banho. E basicamente tá sendo só isso. E mexo um pouquinho no celular. Próxima pergunta. Caio Underline Andrade Underline. É da mesma pessoa. Conte o que mais te marcou durante e depois da maternidade. Então, isso foi uma pergunta que eu gostei também, porque eu nunca falei sobre isso. O que mais marcou na minha maternidade foi uma fase que eu tive, né, a fase da minha gravidez, que foi uma fase, assim, que foi muito ruim pra mim, da minha primeira gravidez, né, que eu convivia com o pai do meu filho, e ele saía sozinho pra usar porcarias, né, e pra ficar sozinho com os amigos. Comecei a ficar triste com isso, comecei a brigar com ele, começou a ficar uma coisa bastante agressiva, né, porque ele começou a me agredir, eu também agredi de volta. E foi uma coisa que eu fui me cansando. E, tipo, eu já não cobrava mais nada, já não falava mais quando ele saía. Eu fui me cansando, sabe? Quando a gente começava a brigar também, se ele me batesse, eu tava mais nem aí, eu só chorava. Aí no outro dia, parecia que nada acontecia, sabe? E foi uma coisa que mexeu comigo. E a segunda coisa também foi que eu tive depressão pós-parto muito forte, do meu primeiro filho e da Luna também, sendo que o da Luna não foi tão pesado assim, mas do João Pedro foi.
Mas enfim, é uma coisa que me marcou muito e que eu ainda tô me tratando, né? Porque é uma coisa que não é. Não parece que assim não passa, sabe? É questão de. Não é questão de tempo, ai, 6 meses, um ano, essas coisas. Dá até vontade de chorar, porque é uma coisa que eu não queria sentir, mas é hormonal, não tem como não sentir, né? Sendo que o da Luna eu fui mais cuidadosa, cuidadosa, né? Porque do João eu estourava, né? Estourava, ficava com raiva, essas coisas. Já o da Luna, eu ficava assim, só chorando, aquela tristeza, sabe? Aquela coisa hormonal, mas eu não fazia nada com ela. Nada, nada. Eu só chorava porque eu não queria estar assistindo aquilo. Aquela raiva, ela começava a chorar, sabe? Eu ficava assim, com raiva, com muita raiva, e eu não entendi o porquê. Aí depois eu comecei a me tratar, né? Pra melhorar isso. E ainda tô me tratando. É uma coisa assim que me marcou muito. Próxima pergunta. Rosângela, underline, Gela Chaves. Você tem quantos filhos? Então, eu tenho 2 filhos, um casal, um menino e uma menina. Próxima pergunta. Vi underline Gomes 321. Como foi sua recuperação da cirurgia? Então, já tinha respondido, né? A outra pergunta. Então, vou responder essa outra pergunta, né? Que você fez. Vi underline Gomes 321. Por qual motivo você colocou seu bebê na creche? Então, um dos motivos foi que eu ia fazer essa minha cirurgia e a minha mãe que tá dando conta de tudo, sabe? Ela tá cuidando de mim, da casa e dos meus meninos. E a minha prima também tá aqui pra me ajudar. Ela me ajuda bastante, graças a Deus. Sou muito grata pela vida da minha mãe e da minha família, né? E da minha prima também, que é madrinha do João Pedro e da Luna. O João Pedro tem 2 madrinhas e a Luna também. Próxima pergunta. Juliana Maia C. Conta como foi a experiência de vivenciar esse momento após saber que teria que fazer cirurgia. Então, Juliana, foi uma coisa que não passava pela minha cabeça, né? Eu fiquei assim sem reação, porque eu realmente pensava que as coisas que eu estava sentindo era por causa do meu problema de prisão de ventre, que eu tenho esse problema. Eu não imaginava que seria algo pior, sabe? E desde o tempo que eu morava no interior, porque eu já morei no interior, eu senti essas dores. Então é um problema que vem de bastante tempo. E quando eu fui, né, me consultar, a mulher falou que eram inúmeras pedras, muitas pedras assim de anos. Então foi isso, né? Eu fiquei bastante assim, sem reação e um pouco abalada também, porque eu não sabia que era isso. Próxima pergunta. Raiborati. Como foi o seu resguardo? Tá sendo tudo em paz, graças a Deus. Aí, próxima pergunta. Raiborati também. Como foi o período da sua gestação? Então, a minha gestação do João Pedro, como eu disse, eu nunca tinha me aberto, né, para falar com isso para vocês. Foi uma gestação assim muito triste, eu surtava, né, conversei com o pai dele e tal. Aconteceu muitas coisas, sabe? Eu fiquei louca da cabeça, porque eu sou uma pessoa que, se eu sou traída, eu não consigo trair de volta, mas eu começo a perder o juízo por causa disso, porque eu não sei lidar com a frustração, entendeu? Eu não sei lidar com a ingratidão das pessoas. Não sei lidar, eu fico assim me questionando, meu Deus, por quê? O que que eu fiz de errado? Eu fico me culpando como se eu tivesse culpa, entendeu? Aí já dá... Gente, desliga não, que eu tô coçando o meu nariz porque eu tô gripada. Aí, enfim, a gestação da Luna já foi mais tranquila, eu, né, não chorava tanto, nem nada, eu não tinha preocupação. A da Luna, graças a Deus, foi bem tranquila. Tanto é que, hoje em dia, ela é normalzinha, a bichinha. Você fala, ela escuta, você pede uma coisa, Luna traz isso, ela traz. Graças a Deus que ela é normal, né? Porque ela que vai cuidar do irmão dela futuramente. Próxima pergunta.
Lilian Vitória, mudou de cidade? Pretende morar sozinha agora? Então, Lilia, eu mudei de cidade, mas eu não pretendo morar sozinha, porque a minha mãe me ajuda muito com meus filhos e eu tenho certeza que eu não daria conta, porque eu sou uma pessoa que sou. Acho uma mocinha chata, viu? Porra. Sim, porque eu sou uma pessoa doente, né? Que eu tenho meus problemas e eu sou uma pessoa assim que eu tenho problema de depressão e ansiedade e eu. Tá funcionando ainda. Apesar que não tá funcionando o microfone. Sim, aí eu sou uma pessoa que eu não sei lidar assim com a minha. Sim, eu sei lidar com a minha própria companhia. Só que como eu tenho o problema da depressão, eu não gosto de ficar sozinha, entendeu? Fica aqui aquele yoga, aquela tristeza. Não consigo. Próxima pergunta. Eu também gostei muito dessa pergunta. Emanuele Underline Guedes. Em poucas palavras, como é sua vida sendo mãe solo de 2? Gente, graças a Deus, é tranquilo. Tem dia que é bem tranquilo, tem dia que é correria, né? Por conta do meus problemas, dos problemas do meu filho. Que é correria, ai, vai pegar remédio, ai, vai marcar exame, ai, vai pra terapia. Tem dia que é bem corrido, mas só não é mais corrido assim porque eu tenho o apoio da minha mãe. Próxima pergunta, Cleidilane Rodrigues. Como foi sua gestação? Quando descobriu a gravidez da Luna? Então, a minha gestação da Luna... Não, como foi sua reação? Gostei também dessa pergunta aqui. Como foi a sua reação quando descobriu a gravidez da Luna? Gente, eu fiquei bastante triste, né? Porque eu não queria engravidar de novo. E também eu tava sem dinheiro na época e pedi emprestado a todo mundo dinheiro para comprar uma pílula, né? Mas ninguém tinha e eu também não pude comprar. E aí ela veio, eu fiquei bastante triste, porque eu não queria passar por tudo que eu passei sozinha de novo. Eu tomei uma cartela de remédio para me suicidar. Aí a minha mãe tava no trabalho também. Eu fiquei muito triste mesmo. Porque eu não queria passar por tudo que eu passei sozinha de novo. E eu não queria que a Luna crescesse sem um pai, porque eu cresci com um pai presente. Eu não queria que meus filhos crescessem sem o pai, entendeu? A única coisa que eu queria era ter a minha família, que os meus filhos crescessem com o pai. Mas não foi assim. Aí, enfim, próxima pergunta. Jameson Underline Reserva. Qual o sentido de Deus na sua vida? Essa pergunta eu achei bastante, eu não sei a palavra objetiva. É uma pergunta assim que vai de cada um, né? Mas, enfim, o sentido de Deus na minha vida. Deus é tudo pra mim. Tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na frente. Principalmente quando eu tô mal daqui e daqui. Eu coloco Deus na minha mente, eu rezo, né? Eu boto louvor. Porque Deus já me livrou de tanta coisa, mas tanta coisa, que se não fosse a mão dele na minha vida, eu não estaria mais aqui. Eu não teria. Então, Deus pra mim, eu não tenho como descrever, né? Não tenho como descrever a imensidão de Deus na minha vida. Deus pra mim é tudo. Próxima pergunta. Ian Victor, espero que você se sinta melhor e que tudo corra maravilhosamente bem pra você. Um beijo, amigo. Muito obrigado. Não foi uma pergunta, mas foi um comentário bom, né? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Cleide Underline Rode Underline. Como você se sente sendo mãe nova? Eu me sinto normal e eu me sinto melhor ainda, porque se eu passasse dos meus 23 para cima, eu não iria mais ter filho. Eu não queria mais. Se eu passasse da cidade, pra mim eu não iria mais querer ter filho, porque eu não queria, nunca quis ser aquelas mães chatas, aquelas mães velhas. Eu sempre quis ser aquela mãe novinha, sabe? Tipo assim, ai, você vai na reunião de um filho seu, aí a pessoa, ai meu Deus do céu, essa é a mãe? Sou eu, amor. Tipo isso, entendeu? Pois é, assim que eu me sinto. Próxima pergunta. Tainá
Tainazinha Aires, como está sendo seu pós-operatório? Que Deus lhe abençoe. Muito obrigada, Tainá. Um beijo pra ti. Então, tá sendo bem, graças a Deus, né? Eu já tinha respondido as outras perguntas das pessoas. E a sua foi igual, né? Então, tá sendo do mesmo jeito que eu falei, né? Tá sendo bem, graças a Deus, bem tranquilo. Próxima pergunta. Bibi 20 10 20. Perdeu quantos quilos após a cirurgia? Então, eu perdi mais de 15 quilos. Sem mentira, mais de 15 quilos. Porque eu tive que fazer, né? Não assim uma dieta, mas um regime para perder peso, né? Para ir para essa cirurgia. E eu fui perdendo mais ainda por causa da doença, né? Porque eu comia as coisas, eu vomitava, eu ficava mal. Então eu comecei a reduzir. E isso foi tirando a minha fome, sabe? E o meu bem-estar, o meu apetite. É um negócio muito ruim, gente. Muito ruim, não desejar a ninguém. Nem a minha dor de parir foi tão forte quanto a dor que eu sentia por causa da doença. Próxima pergunta. Underline Privo Maria, underline Naila, 01. Como tá sendo sua recuperação, né? Eu já tinha respondido a outra pergunta, foi uma pergunta igual, né? Tá sendo bem. Rian.365. A aluna ainda mama? Sim, a aluna ainda mama. E ela tem 1 ano já. Eu pretendo amamentar até os 2 anos dela. Cris Souza, underline. É o mesmo tipo de pergunta. Como tá a recuperação? Tá bem. Aí, Fran, underline Mendes, underline 97. Como você está? Tô bem, graças a Deus. Obrigado pela pergunta. Laiane Coelho, underline. Amiga, como tá sendo a recuperação? Mais uma pergunta igual, né? Tá sendo bem. Cibele Pereira LV. Como você lida em ser mãe solo? Eu lido bem, gente, graças a Deus. Mas era uma coisa que antigamente eu não queria. Não passava pela minha cabeça, né? Ser mãe solo. Eu queria muito ter a minha família. Mas, enfim, não é como a gente quer, né? As coisas simplesmente acontecem. Antigamente eu não sabia lidar bem, eu ficava chorando, mas graças primeiramente a Deus, né? E o meu tratamento eu tô sabendo lidar melhor com isso. E, né, tomo um calmante, eu tomo sertralina. E já não fico mais tão mal assim. Eu já não sinto mais nada. E o vídeo foi esse, gente. Acabou aqui as perguntas. Foi um total de 28 perguntas. Foi 28. Foi 28, eu acho. Mas, enfim, foram essas as perguntas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, né? Deixe seu like, por favor, para me ajudar. Coloca aí um comentário, né? Qual tipo de vídeo vocês querem que eu grave, porque quando eu melhorar, né, eu vou fazer mais, né? E tenho que comprar umas coisinhas também, né? Isso aqui, ó, isso aqui já é uma ajuda, porque quando eu estiver, assim, falando baixinho, não vai ficar tão ruim o áudio, porque eu comprei esse microfone aqui. Inclusive, o próximo vídeo que eu vou fazer, eu posso colocar um vídeo de compras, né? Das compras que eu já fiz na Shopee. Isso aqui também eu comprei na Shopee, ó. Esse microfonezinho, ó. Aí vem esse kit aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tem essa outra partezinha aqui. Aí tem um carregadorzinho pra colocar, ó. E tem esse aqui com pompom. O outro ainda eu vou procurar cadê? Porque a aluna colocou na boca, né? Aí eu tirei pra lavar. Ah, eu comprei isso aqui, foi na Shopee também, ó. Vem dentro dessa caixinha. Ah, eu achei bem melhor. Aí quando, né, eu receber de novo e que melhorar mais, eu vou comprar um... Eu queria comprar um tripé, mas só um tripé não é o suficiente. Eu prefiro comprar um ring light, que é muito mais fácil, né? Iluminação assim já fica bem top. Do que eu colocar esse flash na minha cara. Porque esse aqui, ó, eu tô conversando com vocês, mas eu tô com uma piscadeira absurda. Eu mal tô conseguindo abrir meu olho. Por causa do quê? Do bendito flash. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.